Hoje iremos discutir a noção de variável aleatória. Vai ver o que é que significa a expressão variável aleatória e veremos como é que a gente pode usar esse objeto matemático para resolver alguns problemas em probabilidade. Vamos começar esclarecendo que uma variável aleatória, né, por definição de variável aleatória, é uma função do espaço amostral, ômega, que associa a cada elemento do espaço amostral um número real. Tá? Então, a variável aleatória nada mais é do que um sinônimo para função do espaço amostral. Então, qualquer função do espaço amostral assumindo valores reais chama-se variável aleatória. Então, nada demais nisso aí. Então, a gente vai estar focado aqui em variáveis aleatórias discretas. Muito bem, o que vem a ser uma variável aleatória discreta? É uma variável aleatória que possui uma quantidade finita ou enumerável de valores, tá? Então, a minha variável aleatória ela está definida no conjunto ômega, pode ser qualquer conjunto em princípio, e ela vai ser discreta se ela assume uma quantidade finita de valores. Ou seja, as possibilidades para valores de x é finita ou enumerável. Muito bem, vamos para um exemplo. Então, considere o experimento que lançar um dado duas vezes. Esse experimento tem um espaço amostral, conjunto dos possíveis resultados, formado por 36 elementos. Você lança o dado duas vezes, pode ter um resultado 1 e 1, né? Primeiro lançamento 1, segundo lançamento 1. Pode ter o resultado 1, 2, e assim por diante até 6, 6. Tem 36 possibilidades para os resultados. Então, considere a distribuição uniforme nesse espaço de amostral, tá? E aí considere a variável aleatória x1, que consiste em analisar o resultado do primeiro lançamento, tá? Então, x1 está definido de ômega na reta, ou seja, a função de ômega na reta, e x1 de 1,6, por exemplo, é igual a 1, tá? Basta eu analisar o resultado do primeiro lançamento, ou seja, basta eu olhar para o valor que está na primeira coordenada desse par. Do mesmo modo, x2, que é o resultado do segundo lançamento, é definido olhando o resultado da segunda coordenada do par, né? x2 de 1, 6 é igual a 6. Tá? Eu posso também definir uma variável aleatória, que eu vou chamar de S, que é a soma dos dois resultados, do primeiro com o segundo lançamento. Essa variável aleatória está definida em ômega, pegando o primeiro valor do primeira coordenada e somando com a segunda coordenada, né? S de 1,6 é igual a 7, por exemplo, nesse exemplo. Veja que todas as variáveis aleatórias aqui têm que ser funções, né, de ômega, assumindo valores aqui na reta, né? Já que a variável aleatória é simplesmente uma função do espaço amostral na reta. E aí eu defino essa função do jeito que me é conveniente para o problema que eu estou tratando, tá? Muito bem. Um conjunto muito importante e útil vai ser esse conjunto aqui, que eu vou chamar de, sei lá, conjunto de nível, mas não sei se esse é o nome ideal para esse conjunto. Esse conjunto, né, x igual a x, ele representa todos os elementos do espaço amostral, ou seja, todos os ômega pequeno que estão no espaço amostral, tais que quando eu aplico a variável aleatória x a ômega, eu obtenho o valor x, tá? Então é muito importante observar que esse conjunto aqui é um, esse conjunto é um subconjunto de ômega, ou seja, isso aqui é um evento em ômega, tá? Então é o evento que consiste nos ômega pequenos, tais que x de ômega pequeno é igual a x. Muito bem. Então, para a variável aleatória soma, né, que corresponde à soma dos resultados do lançamento de um dado duas vezes, o evento S igual a 11 é exatamente o evento 5, 6 e 6, 5, porque são os únicos elementos do meu espaço amostral que, quando eu aplico a soma, dá 11, né? Por definição, esse cidadão aqui representa a probabilidade do conjunto x igual a x, tá? E a gente vai usar bastante isso a partir de agora, né? Ou seja, P de x igual a x é a probabilidade desse conjunto, desse evento aqui, do evento dos ômega, tais que x de ômega igual a x, tá? Note que no início, né, na hora que eu estou falando de variável aleatória, eu estou definindo a função x de ômega assumindo valores reais e eu tenho uma certa probabilidade,
certa probabilidade P, tá? Que está sobre ômega. P é uma função de conjunto de ômega, né? Então, ela assume valores de 0, 1, tá? A minha probabilidade, conforme a gente já viu em aulas anteriores, tá? Note que x aqui é sempre assumido como sendo uma variável aleatória discreta, ou seja, conjunto dos valores é finito ou enumerável, né? Tem no máximo uma quantidade enumerável de valores. Tá? Muito bem. Vamos para um exemplo, né? Vamos considerar ainda a soma do resultado do lançamento de um dado duas vezes e vamos ver quem é S igual a 5. Ora, S igual a 5 consiste no conjunto dos elementos, o conjunto dos elementos 1, 4, 1, 2, 3, 1, 3, 2, 1, 4, 1, né? Esse aqui, né? Esse conjunto é um subconjunto de ômega. Tá? Então, se eu quiser calcular a probabilidade de S ser igual a 5, o que é que eu faço? Eu calculo a probabilidade desse conjunto aqui, já que ele é S igual a 5. Tá? Que vai dar o quê? Como a minha probabilidade é a distribuição uniforme, isso vai dar 4, porque o meu evento tem 4 elementos, dividido pelo número total de elementos no meu espaço amostral, que é 36. Ok? Igual ou não. Próxima definição, né? Definimos o que é variável aleatória, definimos o que é esse conjunto, esse evento x igual a um certo valor. Agora a gente define a primeira coisa importante sobre variáveis aleatórias, o que é a distribuição de probabilidade de uma variável aleatória. Tá? A distribuição de probabilidade de uma variável aleatória, é simplesmente uma distribuição de massa sobre os valores que a variável aleatória assume. Tá? Então, ela descreve como é que a variável aleatória ela está distribuída, né, sobre o espaço amostral, né? Como é que ela se comporta, digamos assim, sobre o espaço amostral, tá? Então, dada uma variável aleatória discreta, como a gente já assumiu o tempo todo, né? A distribuição de probabilidade dada pelas massas em xi, que atribui a cada valor possível de x e a probabilidade de x assumir aquele valor, é a chamada distribuição de probabilidade da variável aleatória x, tá? Então, novamente, eu tenho um conjunto x1, x2, tem uma variável aleatória primeiro, variável aleatória x, que vai de ômega na reta, e ela assume uma quantidade finita de valores, ou seja, x de ômega é um conjunto finito. x1, x2, xn. O que é a distribuição de probabilidade de x? É uma distribuição de massa sobre esse conjunto finito, tá? Então, isso aqui, a massa de x1 vai ser P de x igual a x1, né? A massa de x2 vai ser P de x igual a x2, etc. E a massa de xn vai ser P de x igual a xn, tá ok? Então, a primeira pergunta é se isso aí realmente é uma distribuição de massa. Acho que vale a pena a gente provar isso agora, né? Vamos provar isso. Provar que, de fato, esses números, P de x igual a x1, P de x igual a x2 e P de x igual a x, é a distribuição de massa. Por quê? Porque, veja, primeira observação, x igual a x1, união x igual a x2, união x igual a xn, isso aqui é o meu espaço amostral inteiro. Claro, porque x1, x2 e xn são os únicos valores possíveis de x. Então, se eu pegar qualquer ômega em x, ômega em ômega, x de ômegazinho, tem que ser algum desses valores. Né? É igual a certo xk para algum k. Tá? Então, x de ômegazinho vai estar, ou seja, ômegazinho pertence a um desses conjuntos, tá? Reflita sobre isso. E se conversa também que esses conjuntos são disjuntos. Vou botar uma bolinha aqui em cima para indicar que essa união é disjunta. Claro, porque se x1 é diferente de x2, o x de ômega não pode ser igual a x1 e a x2 ao mesmo tempo. Então, isso aqui é uma união disjunta.
Portanto, a probabilidade de x1 mais a probabilidade de x2 mais a probabilidade de xn, isso aqui é igual à probabilidade de ômega, e a gente sabe que a probabilidade de ômega, por definição, é igual a 1, tá? Então, de fato, esses números são pesos que correspondem à distribuição de massa, ou seja, são positivos, maiores ou iguais que zero, na verdade, maiores ou iguais que zero, porque são probabilidades, e a soma deles é igual a 1. Muito bem. Exemplo de distribuição de probabilidade. Novamente, vamos para a soma de dois dados. Né? Eu tenho um espaço amostral formado por 36 elementos, que eu já discuti com vocês, que é 2 e blá blá blá, lá vai fumaça. 6, 5, 6, 6, né? São 36 elementos. Esse é meu espaço amostral e P é a distribuição uniforme. Tá? Distribuição uniforme no espaço amostral. Aí eu olho, né? Resultado de dois dados. Quais são os possíveis valores? São valores finitos. Eu tenho no máximo 11 valores, que são esses valores aqui. O 2, 3, 4, até no máximo o 12, né? Que corresponde aos 6 e 6. 6 e 6, a soma dos dois valores dá 12. Tá? E qual é a distribuição de probabilidade dessa variável aleatória, que é a soma dos dois dados? Ora, a distribuição de probabilidade vai ser peso do 2 é 1 sobre 36. Por quê? Porque quando eu olho para o conjunto x igual a 2, eu só tenho um elemento, que é o elemento 1. Tá? Então, o peso de probabilidade de x ser igual a 2 é 1 sobre 36, porque só tem um elemento nesse evento, e a probabilidade desse evento vai ser 1 sobre o número de elementos dividido pelo número total de elementos do meu espaço amostral, já que a minha distribuição é uniforme. Tá? E assim sucessivamente para 3, para 4, para 5, para 6 e por aí vai. Vamos ver isso na figura. Tá? Então, essa figura aqui mostra isso claramente, né? Aqui o que é que eu tenho? Eu tenho um esquema do meu espaço amostral com 36 elementos, cada quadradinho é um elemento. Por exemplo, esse elemento aqui é o elemento 1, esse elemento aqui é o elemento 6, 6. E como é que você descobre qual elemento corresponde a qual quadrado? Você pega, por exemplo, esse quadradinho aqui, você olha para a linha, ele vai dizer qual é esse quadradinho aqui está correspondido ao elemento, né, 3, 4. Por quê? Porque ele está na linha 3 e na coluna 4. Tá? Muito bem. Dado qualquer elemento do meu espaço amostral, eu tenho um valor para minha variável aleatória S, que é a soma. Então, S de 3, 4 é 3 mais 4, que é 7. E eu já coloquei esse valor dentro do quadradinho. Ok? Perfeito. Isso me permite facilmente encontrar quais são os elementos do espaço amostral que correspondem aos conjuntos de nível, né? Por exemplo, x igual a 2 só tem um elemento associado a ele, que é o elemento 1, que está pintado aí numa cor meio vermelha, meio roxa. X igual a 3 tem dois elementos, 2, 1 e 2, 2, está pintado em laranja, né? Laranja. X igual a 4 está pintado em amarelo, e assim por diante, né? Até x igual a 12 está pintado em vermelho. Tá? Então, se eu calculo a probabilidade desse cara, né, o que eu obtenho aqui? Eu obtenho nada mais, nada menos que 1 sobre 12, como a gente já discutiu, 1 sobre 36, como a gente já discutiu. A probabilidade desse daqui dá 2 sobre 36 e assim por diante. A probabilidade desse igual a 3 sobre 36 e por aí vai. Tá? Então, eu posso fazer um gráfico desses números aqui, tá? Se eu não sou 36 de novo, e obtenho algo assim, tá? Aqui no eixo X, eu tenho os possíveis valores de X, aqui, e aqui no eixo Y, eu tenho os valores de probabilidade de X ser igual a K, quando eu estou variando K.
tá? Ou x ser igual a x, x pequeno, tá? Eu estou valendo x pequeno, tá? Muito bem. Isso dá esse gráfico bonito, parece um sino, né? Esse gráfico tem a propriedade de que o maior valor dele é atingido no set. Muito bem, bem razoável, mas é um valor tipo perto de 0,16, né? Apesar de 7 ser o resultado mais provável para cima dos dados, ele não é tão alto assim, tá? Eu posso, eu posso, a partir desse gráfico, fazer coisas como escolher os 3 valores mais prováveis e descobrir qual é a probabilidade de ocorrer, tá? Escolha 3 valores, por exemplo, o 6, o 7 e o 8 são os mais prováveis a partir do gráfico. Esses 3 caras, aqui, esses 3, e determine qual é a probabilidade de um deles ocorrer. Para determinar a probabilidade de um deles ocorrer, ou seja, a probabilidade de x pertencer ao conjunto 6, 7 e 8, isso é muito simples. Porque, o que é que eu vou fazer se eu quero calcular isso? Aliás, um quadro. Então, se eu quero calcular a probabilidade, se eu quero calcular a probabilidade de x pertencer, x é a soma dos dois resultados, pertencer a 6, 7 ou 8, o que é que eu faço? Eu escrevo isso como união. Isso é a probabilidade de x ser igual a 6, união x ser igual a 7, união x ser igual a 8. E agora a união é de junta. Então, isso é a probabilidade de x ser igual a 6. Essa união desses 3 eventos é de junta, mais a probabilidade de x ser igual a 7, mais a probabilidade de x ser igual a 8. Aí eu vou lá no meu gráfico, ou na minha tabela, né? E calculo isso daqui. Isso aqui é 5 sobre 36, se eu não estiver enganado. Isso aqui é 6 sobre 36. Isso aqui é 5 sobre 36, olhando lá na tabela, de modo que a soma vai dar 16 sobre 36, tá? Então, isso me permite calcular a probabilidade assim de conjuntos um pouco mais complexos, não só esses conjuntos de nível, tá? Muito bem, vamos voltar para a nossa apresentação. Então, muito bem. Agora vamos dar outro exemplo, que é um exemplo muito comum, simples, mas muito importante, que é a distribuição de Bernoulli. Uma variável aleatória tem distribuição de Bernoulli se ela assume 2 valores, né, o 0 ou 1, né? 1 representa sucesso, 0 representa fracasso. Tá? Muito bem. A distribuição de Bernoulli, ela depende de um parâmetro P. Como é que se define esse parâmetro? Simplesmente você pega P de 1, né? Esse parâmetro é dado por P de x igual a 1, probabilidade de x ser igual a 1, tá? E aí a distribuição de massa acaba sendo probabilidade de x ser igual a x, é P se x igual a 1, ou é 1 menos P se x igual a 0, tá? Próximo exemplo. Próximo exemplo é a distribuição binomial. Distribuição binomial com parâmetros NP, tá? Então, o que é a distribuição binomial? Ela discute o número de sucessos em N ensaios independentes de Bernoulli, tá? Então, eu tenho dois números. Eu tenho 2 parâmetros. O número de repetições do ensaio de Bernoulli e a probabilidade em cada ensaio você ter sucesso, né? A probabilidade P de sucesso, tá? Aí a distribuição de massa de X é dada por definição por essa expressãozinha aqui, tá? A expressão, onde K é o número de sucesso, tá? A probabilidade de X ser K é exatamente esse número aí, N escolhe K, P elevado a K, 1 menos P elevado a N menos K, tá? Note que isso daí, em geral, no problema, é dado como uma hipótese. Você começa o problema dizendo, olha, considere a variável aleatória x com distribuição binomial de parâmetros n e p. Isso significa que a probabilidade de x ser k
é exatamente igual a esse número, tá? E você entende, né, que você está numa situação onde você está repetindo N sais independentes de Bernoulli, cada um com a mesma probabilidade de sucesso. Ok, vamos agora falar de operações que a gente pode fazer com variáveis aleatórias. Muito bem. Então eu posso somar variáveis aleatórias, multiplicar variáveis aleatórias, subtrair e dividir variáveis aleatórias. Então vamos ver, por exemplo, como é que a gente pode fazer somas, né? Eu tenho duas variáveis aleatórias, tá? Digamos x e y, definido em ômega na reta, né? Pega um valor ômega aqui, tá? Por exemplo, se for x, né? Vai levar em x de ômega, tá? Se for y, é y de ômega. E eu quero definir o que é a variável aleatória x mais y, tá? X mais y vai ser uma variável aleatória definida em ômega também, que vai pegar ômega e levar em x de ômega mais y de ômega, tá? Vamos para um quadro, bora. Veja, novamente, eu tenho a variável aleatória. Eu tenho a variável aleatória x, definida de ômega na reta. Tenho a variável aleatória y, definida de ômega na reta. E eu definição, né, importante. A variável aleatória x mais y vai de ômega na reta, né? Ela pega um ômegazinho e o valor em ômegazinho é x de ômegazinho mais y de ômegazinho, tá? Essa definição. Tá. Do mesmo modo, eu posso definir a diferença. X menos y vai de ômega na reta. Por definição, vai pegar o ômegazinho. Para cada valor de ômegazinho, você leva em x de ômegazinho, y de ômegazinho. Essa é uma nova função, tá? E eu posso definir o que é. Isso aqui é a diferença. Isso aqui é a soma. Eu posso definir também o produto. Aqui é o produto, é muito simples. X vezes y, a variável aleatória de ômega na reta. Pega o ômegazinho e leva em x de ômegazinho. Tá? Tem um caso que precisa de cuidado, que é quando eu considero o quociente. Se eu quiser definir x sobre y, essa variável aleatória, ela só vai fazer sentido quando o y for não nulo, tá? X de ômega sobre y de ômega, né? Se y de ômega é diferente de zero. E você me pergunta, e quando y de ômega for zero, o que é que eu faço? Você não faz. Você não considera esse quociente, tá? Você precisa assumir que y é não nulo para poder definir o quociente. Às vezes, pode ocorrer de x se anular e y se anular e você ainda querer lidar com o quociente, mas isso é um caso particular que precisa ser discutido à parte, tá? Então, essas operações é que a gente considera quando a gente tem somas de variáveis aleatórias, tá? Naturalmente, eu posso estender isso para várias variáveis aleatórias. Por exemplo, o que é que significa x1 mais x2 mais x3, tá? Isso é uma nova variável aleatória, vai de ômega na reta. E quando eu calculo em qualquer elemento no espaço amostral, mais x2 mais x3, eu simplesmente calculo as variáveis aleatórias correspondentes nesse elemento, tá? Tudo bem? Eu posso estender essas operações para várias variáveis aleatórias. Muito bem. Vamos voltar para a nossa discussão. Então, por exemplo, se eu tiver, né, aqui S, que é a soma dos resultados dos lançamentos de um dado, eu posso pensar que S é a soma do primeiro resultado com o segundo resultado, onde x1 é o resultado do primeiro lançamento e x2 é o resultado do segundo lançamento.
Então, às vezes é importante, é útil você escrever uma variável aleatória como soma e analisar cada parcela individualmente. A gente vai ver uma aplicação disso já já, tá? Então, por exemplo, a gente vai ver agora, na verdade. Vamos ver a distribuição binomial como soma de Bernoullis. A gente já viu que a distribuição de Bernoulli é importante, né? Mas falamos simplesmente isso, né? A binomial também é muito importante, aparece frequentemente. E o que é a distribuição binomial, né? De parâmetros n e p? Ora, eu vou pensar que a distribuição que eu tenho n ensaios independentes de Bernoulli, tá? Cada um com probabilidade P de sucesso ou P de fracasso. Então, primeiro, se eu tenho n ensaios de Bernoulli, o meu espaço amostral ômega, ele consiste de, né, o espaço amostral ômega, ele consiste de todas as sequências de zeros e uns de tamanho n. Então, eu vou pensar que ômega aqui é o conjunto dessas sequências, tá? Ômega, vou apagar isso aqui, precisa estar tudo aqui. Conjunto ômega no espaço amostral é o conjunto dessas sequências, ômega 1, ômega 2, ômega n, onde cada ômega i é 0, 1. Note que aqui né, eu posso ter 0, 1, aqui eu posso ter 0, 1 e assim por diante, tá? Então, o número total, e esse aqui eu também posso ter 0, 1. O número total de sequências é 2 elevado a n. Ômega tem 2 elevado a n sequências, tá? Por exemplo, se n igual a 3, meu espaço amostral ômega é formado por 2 elevado a 3 sequências, né? Uma delas é 0, 0, 0. Outra é 0, 0, 1. Depois tem o 0, 1, 0 e por aí vai. Até o 1, 8 sequências diferentes. Muito bem. Então, se eu tenho n ensaios independentes de Bernoulli, com resultado 1 ou 0, o espaço amostral conveniente para mim vai ser o espaço amostral de todas as sequências de zeros e uns. Tá? Qual a chance de eu obter uma sequência específica? Por exemplo, 0, 0, 0. Qual é a probabilidade que eu estou me referindo aqui? Né? Por exemplo, quanto é que é isso aqui? A probabilidade do 0, 0, 0 sair. Ora, isso aqui não é um meio elevado ao cubo, necessariamente, porque eu estou lidando com o ensaio de Bernoulli com o parâmetro P. Então, isso vai ser P, 1 menos P, na verdade, porque a probabilidade do zero vai ser 1 menos P, 3 vezes 1 menos P, vezes 1 menos P, que nesse caso é 1 menos P ao cubo, tá? Então, note que os elementos do meu espaço amostral vão ter pesos distintos, tá? E eu vou agora definir n variáveis aleatórias, tá? N variáveis aleatórias, xi, definida nesse espaço amostral, ômega na reta, que vai pegar um elemento ômega 1, ômega 2 até ômega n, esse aqui é o meu ômega, e vai levar na coordenada i desse elemento. Ou é 0 ou é 1, tá? Então, cada xi desse é uma variável aleatória, né, que tem dois valores, zeros e uns. Tá? Então, eu vou assumir que essa variável aleatória tem uma distribuição de Bernoulli, ou seja, com parâmetro P. Ou seja, a probabilidade de x ser igual a 1 é P. Tá? E a probabilidade de x ser igual a 0 é 1 menos P. Tá? E eu quero, por exemplo, né, espaço amostral n igual a 4, eu tenho 4 elementos, tá? E aí eu posso definir essas variáveis aleatórias. x1 é a primeira coordenada, né? Se ômega for 0, 1, 0, 1, então x1 de ômega vai ser 0, x2 de ômega vai ser 1, porque o x2 simplesmente calcula o valor na segunda coordenada, x3 é 0, x4 é 1, tá? Ok. O que é que eu quero agora fazer? Eu quero pensar que eu tenho uma variável binomial, tá? Na verdade, eu quero expressar uma variável aleatória binomial, né, como soma de variáveis de Bernoulli independentes, tá? Então eu vou defina x como sendo a soma de x1, x2, xn, tá? Então x é x1 mais x2 mais xn. Lembrando que x1, x2, xn são variáveis aleatórias de Bernoulli com probabilidade p, tá? Então, eu quero provar agora,
Quero justificar por que a probabilidade de x é isso aqui. Ou seja, quero mostrar que x é uma distribuição de Bernoulli. Desculpa, binomial. X é uma distribuição binomial. Então, eu tenho que provar que a probabilidade de x ser igual a k é exatamente n escolhe k, p elevado a k, 1 menos p elevado a k. Vamos fazer isso. Vamos lá para o nosso quadro. Veja, para fazer isso, né, eu tenho aqui x, que é a soma de x1, blá, 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 mais xn, né? E eu quero calcular quem é esse conjunto, x igual a k. Tá? Esse conjunto eu vou chamar de AK, tá? Que é o conjunto dos ômega igual a ômega 1, blá, 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 ômega n, tais que a quantidade de ômega i igual a k é exatamente igual a 1, tá? Igual a 1, o número de sucessos que ocorre nesse resultado específico é exatamente k, tá? E aqui tem que variar de 1 até n, tá? Então eu quero calcular esse conjunto AK. Então, primeira observação, se ômega pertence a AK, se eu pegar qualquer resultado do meu conjunto AK, então probabilidade de ômega, individualmente, é a mesma, tá? É um certo valor. Que valor é esse? Ora, como eu tenho k sucessos, eu tenho a probabilidade de ômega vai ser o quê? Vai ser o produto da probabilidade de ômega 1 ocorrer, probabilidade de ômega 2, deixa eu escrever isso. Isso aqui é a probabilidade de x1 ser igual a ômega 1, vezes probabilidade de x2 ser ômega 2, e assim por diante até xkn ser igual a ômega n. O que é que significa isso? Significa que eu tenho que calcular, né, esse valor, que é 1, que é P ou 1 menos P. Tem duas possibilidades aqui, ou é P ou é 1 menos P, dependendo do valor de ômega 1. Tá? Tenho que calcular isso para cada um desses termos. Como eu tenho exatamente K valores 1, aqui eu vou ter exatamente K vezes o termo P aparecendo. E, naturalmente, N menos K vezes o termo 1 menos P aparecendo. Tá? Ok, isso significa que todos os elementos de AK têm o mesmo peso. Então, quanto é que é a probabilidade de AK, né? Lembra que AK é esse conjunto aqui. Estou interessado. Vai ser o quê? Vai ser a soma do peso de cada elemento de AK, essa distribuição de massa, né? Com W em AK. Só que todos têm o mesmo peso. Então, isso aqui é a soma W em AK, de P elevado a K, 1 menos P elevado a K. Como todos têm o mesmo peso, isso aqui é uma constante, não é um número constante, isso aqui é o número de elementos de AK, vezes P elevado a K, 1 menos P elevado a K. O número de elementos de AK é o número de sequências de tamanho n que possuem exatamente K uns, K valores uns, né? Sequências de zeros ou uns, possui K valores uns. Isso aqui é n escolhe K. Então, o número de elementos de AK é exatamente n escolhe K, P elevado a K, 1 menos P elevado a n menos K. Né? Note que eu calculei a probabilidade de AK e AK é exatamente, né, a probabilidade de x ser igual a K. Tá? Então, eu acabei provando, né, quando você junta aqui as coisas, eu acabei provando de que a soma de n variáveis de Bernoulli é uma variável com distribuição binomial, tá? De parâmetro P. Muito bem, espero que você tenha gostado da aula. Se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Tá? Se você não conhece o NES ainda, vai lá no site, curte, compartilha com seus amigos e até a próxima.